Olá, o tema quente está de volta. Peço desculpa, tivemos um problema técnico aí de tão quente que está fervendo. Nós vamos a Salvador agora. Nosso repórter Leal Mota Filho está lá na capital baiana e nos conta como andam as negociações entre os grevistas e o governo do estado. Boa noite, Leal. Olha, a divulgação de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça que mostram Marco Prisco, um dos líderes do movimento, convocando outros manifestantes para praticar atos de vandalismo pela cidade. E a saída dos 245 grevistas da frente da entrada da Assembleia Legislativa teriam enfraquecido o movimento. Nós conversamos agora há pouco por telefone com uma pessoa da base aliada do governo e que está participando das negociações. Ela disse que a greve pode chegar ao fim hoje e os 3 seriam os motivos. O primeiro deles é que os grevistas teriam aceitado o pagamento escalonado, ou seja, diluído em 3 anos da gratificação pela atividade policial, que hoje está no valor de aproximadamente R$ 1.400. Essa informação, inclusive, foi confirmada também pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, com quem nós conversamos agora há pouco. Os outros 2 motivos seriam a anistia dos PMs que participam de forma pacífica do movimento e também o fato dos policiais militares com prisão preventiva decretada ficarem presos aqui mesmo no estado da Bahia e não serem transferidos para penitenciárias federais. Nossa equipe também tentou conversar com os grevistas, mas ninguém atendeu às ligações. A informação é de que eles participam neste momento de assembleias e que, apesar desses pontos terem avançado, ainda há divergências e tudo isso provoca aí a incerteza sobre o fim ou não da paralisação. A greve completou hoje 10 dias e nós estamos a apenas uma semana do início oficial do carnaval aqui na Bahia. De Salvador, Leal Mota Filho, para o Tema Quente. Valeu, Leal. Obrigado. E a informação que a gente teve há pouco do Palácio do Planalto e também do governo baiano é de que há uma expectativa de que sim, a greve possa terminar hoje, né? A presidente Dilma chegou a falar disso hoje. Eu só queria voltar para o senador Jorge Viana, repetir para ele a questão da fusão entre as polícias civil e militar. Se o senhor tem simpatia por essa tese. Não, como eu gostaria de deixar bem claro, eu acho que isso não resolve, são funções absolutamente distintas, uma faz investigação, dá o tratamento depois que você tem a pessoa que cometeu o delito, o crime ou coisa que valha, e a Polícia Militar com o papel de estar na rua, para nos dar segurança a todos. Eu acho que esse não é o foco. Nós temos que dar condição para os policiais, estabelecer um regramento, a Constituição é clara, não pode quem usa arma estar fazendo greve, porque você põe em greve uma categoria que usa arma e põe do outro lado, para controlar a greve, pessoas armadas também, isso não vai dar boa coisa. Em Tocantins, no ano 2000, foi quase uma tragédia que ocorreu. Quando eu assumi o governo do Acre, por exemplo, o crime organizado estava instalado e dentro das polícias. E nós tínhamos, então, polícia civil matando polícia militar matando polícia civil. Tiramos aqueles maus elementos e as polícias ficaram livres da pecha de que a polícia era bandida. Então, tem que criar uma harmonia entre as polícias, criar condição de trabalho, mas hoje temos que repactuar isso. Nós não podemos manter essa crise mudando de endereço só. Os 2 senadores são contra a fusão. Um argumento a favor da fusão, senador Agripino Maia, eu queria o seu comentário a respeito, é de que a polícia militar ela tem uma herança ainda da ditadura militar, uma visão muito militarizada, de uma polícia que não presta contas à sociedade, que pode ser violenta, uma polícia truculenta, porque ela auxiliou a repressão durante a ditadura e que, portanto, valeria a pena uma fusão, porque você poderia começar do zero uma nova polícia, com uma nova mentalidade, ou seja, a gente sabe toda essa discussão que houve no Brasil sobre a doutrina da Escola Superior de Guerra, enfim, essa mentalidade. O que o senhor acha desse argumento, senador Agripino Maia? Não concordo não, de jeito nenhum. O que eu acho é que você não pode colocar a débito do comportamento das polícias, o comportamento eventual de uma minoria dentro da corporação. Eu não conheço homem público ou governante que não se orgulhe de sua corporação. Normalmente, como corporação, elas são muito bem procedidas e prestam um bom serviço. Existem exceções, evidentemente. Sim. Agora, não é a regra geral. E eu estava vendo você comentar agora que a presidente estava com um contingente de 7.000 soldados do Exército guardados para eventual alastramento das greves pelos estados. Eu acho que há um perigo aí. Por quê? Não é quebrando o termômetro que você vai curar a febre.
Eu acho que você tem que atender onde é que está o problema disso. Mas ela não tem que estar preparada, caso haja uma greve do carnaval, senador? Vamos lá. Diga. Em 9 de novembro de 2009, o presidente da República, Lula, numa atitude louvável, aqui no ginásio de esporte em Brasília, anunciou o piso de R$4.000 para os funcionários, para os policiais militares de Brasília, que são pagos pela União. Sim. Muito bem, foi uma ovação geral, ele se entusiasmou e disse, está gravado isso, que tinha certeza de que aquilo iria agora contaminar o resto do Brasil. Ele deu a senha para a PEC 300. Ele deu a senha. Então, a PEC 300 é um anseio estimulado pelo presidente da República que fez o ato em Brasília, porque podia fazer e podia pagar, gerando a expectativa nas corporações militares pelo Brasil inteiro, que passaram a se articular e conversar comigo, com o Jorge Viana, com os congressistas todos em torno de uma coisa que é fundamental, a remuneração condigna em cima do exemplo dado pelo próprio presidente. Aí é que está. Então, o presidente não podia ter dito aquilo. Condição fiscal, acho que não tem. Acho que não tem. Agora, é preciso se antecipar à greve e estabelecer um diálogo convincente, dizer, olha, a lei de responsabilidade fiscal só aguenta até aqui. Agora, exaurir a negociação. O governador Jacques Wagner, em 91 e 2001, quando era antigoverno, elogiava e dava suporte aos movimentos grevistas contra o então governo da Bahia. O Jacques Wagner nega que ele admite que o PT sim deu apoio a essa greve, mas Jacques Wagner deu uma entrevista essa semana negando. Então estou dando só a versão dele para a gente não ser injusto. Acho que não é o foco, mas se quiserem é só consultar os anais do Congresso, que há discurso de Jacques Wagner no Congresso, falando claramente no apoio aos movimentos grevistas. A reivindicação ou a greve? A greve. Ele nega a questão da greve. Apoio, se ele falou foi grave, porque ele apoio negou, do movimento né? paredista. Eu queria chamar a presidente Dilma em Parnamirim, no interior de Pernambuco, deu uma entrevista hoje e ela falou muito forte, criticou muito atos de vandalismo praticado por grevistas. Foi uma senha dela ali para poder evitar que isso se alastrasse, ou seja, que o governo federal vai jogar duro. Roda aí, por favor, diretora. Hoje, o Brasil tem uma visão de garantia da lei e da ordem muito moderna. Nós não consideramos que seja correto, né, instaurar o pânico, instaurar o medo, criar situações que não são aquelas compatíveis com uma democracia. Eu não considero que o aumento de homicídio na rua, queima de ônibus, entrada em ônibus encapuçados seja uma forma correta de conduzir o movimento. Eu fiquei estarrecida ontem eu estava lá em Juazeiro, quando eu vi as gravações divulgadas por uma televisão, a TV Globo, sobre o fato de que há outros interesses envolvendo toda essa paralisação. Isso não é correto. Por reivindicação, eu não acho que as pessoas têm de ser presas, nem de ser condenadas. Agora, por atos ilícitos, por crimes contra o patrimônio, crimes contra as pessoas e crimes contra a ordem pública, não pode ser anistiado. Se você anistiar, aí vira um país sem regra. Senador Jorge Viana, a presidente não demorou muito para dar essa declaração, não? Porque essa greve vem sustentando alguns dias. Teve um momento ali em que houve uma negociação até suave com o governo da Bahia. O general que comandava o cerco, a Assembleia, recebeu um bolo, chorou. Hoje ela falou muito duro e o bastidor disso é que ela quer dar um sinal de que não vai tolerar que as greves se espalhem por outros estados. Eu acho que não. A presidente adotou a medida imediatamente após a greve ganhar a dimensão que ganhou, porque houve atos de vandalismo. E ela tomou uma atitude, ela tem sido muito discreta, ela mandou a Força Nacional ir para lá, mandou o ministro da Justiça ir lá logo quando a greve iniciou. Agora, é uma situação muito grave, nós estamos falando de mais de 500 mil de homens da Polícia Militar no país. É muita gente. E eu penso que eles têm uma reivindicação mais do que justa, que alguns estados já melhoraram bastante salário, condição de trabalho, são pessoas que deixam sua família em casa para cuidar das nossas famílias. Então, eu tenho o maior respeito pelas polícias, mas estão usando métodos reprováveis. Estão perdendo a batalha de ter o apoio da sociedade por conta desses falsos líderes. Então, acho que imediatamente as próprias organizações das polícias têm que mudar esses métodos, porque hoje o Supremo está contra, o Congresso está contra, o Executivo foi uma fala dura da presidente. E uma a fala sociedade firme. está contra também. E a sociedade não aceita. Reprova policial em greve, entrada no ônibus, pô, arma na cabeça de
de um motorista, coitado, ir atravessar um ônibus numa pista, isso desmonta qualquer reivindicação. Senador José Agripino Maia, o senhor viu a fala da presidente Dilma, qual é a sua opinião? Não, o presidente, claro que tem que tomar uma providência, é evidente que tem, apenas eu acho que o estímulo maior tem que ser a negociação. A presidente foi rapidíssima. No Ceará, quando houve a greve, não houve força do Exército nenhuma. Lá o governo do PSB. Houve só a Força Na Bahia, Nacional, o governo né? do PT, a ação foi imediata, chegou imediatamente lá. Foi uma ação muito, muito rápida. Agora, o que eu acho que a presidente precisa, é claro que é a obrigação dela alertar para evitar outros focos de proliferação em cima do carnaval. Ela deve, claro que sim, informar que tem força de prontidão, mas eu acho que ela daqui para frente precisa se debruçar sobre os fundamentos da PEC 300 ou o que ela deseja, para ver o que é possível fazer. Não se tratou do Fundeb com o salário dos professores? Não se discute tanto a emenda 29 que diz respeito a recursos para a saúde? Eu acho que a segurança pública, que é um direito do cidadão, tem que ser resolvida através também da concessão de salários. O que o senhor, como presidente do DEM, defende? Defende que se fixe esse piso salarial nacional? Claro, a criação de um Fundo Nacional de Segurança, evidente que para bancar o salário. Evidente, com recursos estaduais e recursos federais, como o Fundeb existe. Na medida em que é um problema nacional, esse fundo que está previsto da PEC 300, esse fundo tem que ser objeto de discussão. Ou então o problema não é nacional, quando a segurança, na minha opinião, é uma questão nacional que diz respeito a todos os brasileiros. Eu vou dar a palavra aqui ao senador Jorge Viana. A produção vai me avisar daqui a pouco, nós vamos ter a gravação para mostrar para vocês. Eu acho que agora, imediatamente, tem que ter negociação para tirar esse movimento, parar esse movimento que tem data marcada para amanhã no Rio de Janeiro, tem data marcada para o dia 15 aqui na capital federal e depois uma sequência de estados, Minas Gerais e outros estados. Tem que estancar isso, porque nós, congressistas também, todos nós, temos de certa forma uma culpa no cartório. Você tem que estancar antes de começar a negociar. Claro, estanca para isso, mas nós assumimos um compromisso, porque todo mundo tem culpa no cartório. Por que o Congresso também não prioriza? Nós temos dificuldade. A Câmara votou em primeiro turno e depois a PEC 300 sinalizou que o Senado foi votado. Parou, né? A PEC 300 foi colocada, mas hoje são 6 PECs que estão sendo agrupadas numa só, tem uma PEC, que é a 446 a gente de fala 2009. PEC é proposta de emenda constitucional, uma emenda constitucional. A Constituição. É uma proposta de emenda constitucional. É tão importante que tem que mudar a Constituição. Então tem 6 envolvendo a questão de fundo e de piso salarial para policial militar. E a do senador Renan Calheiros é a que está englobando tudo. Ela prevê 2 coisas. O estabelecimento de um piso nacional, e aí quem tem que anunciar? Através de uma lei federal e também o fundo. Então, agora, muda-se isso em vez de ter a equiparação com o salário de Brasília. Porque se for feita a equiparação com o salário de Brasília, os governos não vão pagar. Porque são 4 mil reais. Não dá para pagar. Então vamos ser realistas e tomar uma atitude em defesa dos policiais.